Nós vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 13. João, capítulo 13. João capítulo 13, de 1 ao 20. João capítulo 13, de 1 ao 20. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingida. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça? Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita lavar senão os pés. Quanto a mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior que seu senhor, nem um enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles a quem escolhi. E antes, para que se cumpra a Escritura: Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando aconteceis, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém? Amém. Irmãos, nesse capítulo 3 de João, a gente vê um acontecimento muito interessante e um acontecimento muito importante antes de Jesus ele instituir a ceia, onde, como a gente leu, Jesus lava os pés dos discípulos, né? E João ele começa a descrever tudo o que aconteceu ali nessa quinta-feira. Era uma quinta-feira aqui, quando eles estavam celebrando a Páscoa. E eles estavam no cenáculo em Jerusalém, longe da multidão. E ele começa a instruir os seus discípulos, né? E naquele inteirinho ele faz esse ato, né? Ele pega uma toalha, senta aos pés dos discípulos, lava os pés dos discípulos, enxuga com a toalha. E Pedro diz: Não, o senhor não vou permitir que o senhor lave meus pés, né? Ele: Não, se você não deixar eu lavar seus pés, você não tem parte comigo. E isso demonstra um serviço de Cristo ali pelos discípulos, uma atitude de servo de Cristo ali perante os seus discípulos, né? E ele faz isso por uma razão, né? Jesus não quis ali instituir uma cerimônia, né? Para que a gente viesse hoje lavar os pés literalmente uns dos outros. Não.
Né? Ele não quis, não foi essa a intenção dele, ele fez aquilo por uma razão. E isso que nós vamos ver hoje. Por que Cristo fez isso? O que significa essa lavagem dos pés? Né? O que é que Deus ele pede de nós através disso aqui? O que é que Ele quer da gente através disso aqui? Em primeiro lugar, nós devemos observar o contexto onde esse exemplo ocorre, que é o amor de Cristo pelos seus. O texto vai dizer, se você voltar aí no capítulo 13, versículo 1, ele vai dizer: ora, antes da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Né? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os e amou-os até o fim. Essa expressão de Jesus que ele diz amou-os até o fim, ela quer tanto dizer até o final, num sentido até o fim, para sempre, como em profundidade. Ou seja, Jesus amou eles de uma forma absoluta. Quando ele diz que amou-os até o fim, ele está dizendo que Jesus está dizendo para eles e para nós também, que ele nos amou de uma forma profunda, absoluta, e ele nos amou até o fim. Para sempre ele vai nos amar. Né? E a prova desse amor iria acontecer logo em seguida, quando ele desse sua vida pelos discípulos, por nós. Né? E ele faz o quê? Ele levanta-se, tira as vestes de cima, toma uma toalha e passa a enxugar e a lavar os pés dos discípulos. Ele assumiu uma posição de servo, fazendo o serviço que caberia ao servo mais humilde. Então, ele como Senhor, como mestre, mas na frente o próprio discípulos dizem: olha, tu és um mestre. E ele diz: com razão, sou o Senhor de vocês. Mas ele, mesmo sendo Senhor, mesmo sendo mestre, mesmo sendo Deus, ele se humilha a uma posição do servo mais humilde que teria naquela casa, e ele lava os pés dos discípulos. E uma coisa interessante é que certamente nós, e certamente os discípulos ali naquele momento, lavariam os pés de Jesus também, se fosse preciso. Quem não queria ter essa honra de lavar os pés de Jesus? Mas, para lavar os pés de uns dos outros, eu acho que seria mais complicado para eles. Porque pouco tempo antes, eles estavam brigando. Né? Quem quer ser o maior ali? Para quem vai ser o maior de nós? Né? Quem é que vai sentar à tua direita quando acabar tudo? Estavam brigando. Então, se eles brigavam, muitas vezes ali, durante aquele tempo, aquele período, você imagine se eles lavariam os pés uns dos outros. Acho muito difícil disso acontecer. Né? Dos discípulos lavarem os pés de Jesus, com certeza eles lavariam, do Senhor deles, mais uns dos outros. Né? Então isso não combinava com a disputa entre eles. Né? Eles disputavam sempre para ver quem seria o maior. Né? Sempre eles tinham essa discussão. Então, com essa atitude de Jesus, ele pega os discípulos de surpresa. Né? Creio que os discípulos não esperavam, naquele momento, que Jesus fosse se abaixar e lavar os pés deles. Então ele pega eles de surpresa. E Pedro ele não concebe, né? Pedro ele não entende. Pedro sempre foi mais... Né? Ele não entendeu aquilo. Então ele diz: olha, nunca me lavarás os pés. E ele só cede quando Jesus avisa a ele que se ele não lavar os pés, ele não vai ter parte com ele. E qual era a intenção de Jesus ao lavar os pés dos discípulos? O que Jesus estava fazendo tinha um significado muito importante. Não era uma instituição de uma cerimônia. Né? Jesus não estava dizendo que a gente tem que se reunir para lavar os pés uns dos outros. Não era isso que ele estava tentando ensinar. O significado do que Jesus estava fazendo não foi entendido pelos discípulos naquele momento. Né? Eles só vieram entender depois. O que Jesus estava fazendo, o seu ato de humilhar-se para lavar os pés dos discípulos, foi uma figura da sua humilhação para nos limpar dos nossos pecados. Então, aquela humilhação, aquele ato de Cristo ali, em lavar os pés dos discípulos, ele simbolizava a humilhação que ele ia ter logo mais. Com aquela humilhação, ele limpava os nossos pecados. Então, não era uma coisa apenas de lavagem de pés, como a gente muitas vezes vê que até algumas instituições religiosas fazem
esse rito, né? De lavar os pés uns dos outros, né? Não é simplesmente isso, ir lá e lavar os pés. Mas aquilo significava a humilhação que ele ia passar, né? Porque a morte de Cristo ali, quando ele morreu, quando ele se sacrificou por nós, foi uma humilhação maior do que simplesmente lavar os pés dos discípulos, né? Aquilo só simbolizava aquilo. Então Jesus se humilhou para nos servir. Ali naquele momento, o serviço de Cristo em sua humilhação estava apontando para a vida e a obra de Jesus em nosso favor, né? E no versículo 3, de outra. Vamos abrir aí no versículo 3, ainda em João capítulo 13. Você vê o que João fala aqui no versículo 3, o que Cristo era, né? O que esse texto aponta aqui é o fato de que essa humilhação de Cristo com relação aos discípulos é muito maior do que a gente pode pensar, né? É muito maior do que qualquer coisa que a gente pode imaginar. Porque no versículo 3 ele diz: sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Ou seja, o Pai tudo confiara em suas mãos. Então, Jesus ele tinha autoridade dada pelo Pai, né? Então, tudo o Pai confiara em suas mãos. Aí que ele viera de Deus, ou seja, que ele era Deus também, era a origem divina de Cristo. Então, além de ter toda a autoridade, ele era de origem divina, né? Era Deus ali, e que ele voltará para Deus, que era o destino dele. Então, imagine um homem, né? Em que Deus confiara tudo nas mãos dele. Um homem que era Deus, né? Que é Deus e que ia voltar para Deus, tendo esse ato de humilhação, né? De se ajoelhar ali perante seus discípulos, lavar os pés deles, né? E mais, além de tudo isso, ele sabia que ali no meio deles tinha um deles que ia trair ele, né? Apesar que todos praticamente fugiram, né? Pedro negou ele 3 vezes, então, mas mesmo assim, entre aqueles, tinha um que iria trair eles, que era Judas. E mesmo assim, ele lava os pés de Judas também. Então, veja que ato de humildade, que ato de humilhação de Cristo. Então, nós somos informados a respeito do conhecimento que Jesus tinha a respeito de Judas. Nesse texto a gente fica sabendo que Jesus já sabia que Judas ia trair ele, né? Como Deus, ele sabendo todas as coisas, ele sabia que Judas ia trair ele. Mesmo assim, ele lava os pés de Judas, né? Ele não manda ele embora, ele não pede para ele sair, ele vai lá, né? E não é uma traição qualquer, né, irmãos? Não é uma coisa, né? Uma traição tola, não. E é o Filho de Deus sendo traído aqui. Ele já sabia, mas mesmo assim ele se humilha, lava os pés dele, né? Então, não era simplesmente um homem pecador lavando os pés de outros homens pecadores, né? Não era como se a gente aqui se reunisse e um lavasse os pés dos outros. Não era isso, né? Mas era o próprio Filho de Deus, homem perfeito e Deus, aquele para quem os anjos não podiam olhar, conforme lemos em Isaías 6. Vamos ler Isaías 6? Isaías capítulo 6. A partir do versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e subindo o trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, perceba nesse texto a grandiosidade, né, a majestade de Cristo. Serafins cobriam o rosto para não olhar para ele.
de tão grande a santidade, os serafins cobriam o rosto. E quando o profeta vê e olha para aquela majestade, aquela glória, ele se desespera, né? Ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou homem de impuros lábios, né? Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Imagine eu numa situação dessa, né? A gente com o nosso pecado, a gente contemplar o Senhor, a gente com tantos defeitos que a gente tem, com tantos erros que a gente comete durante o dia, durante a semana. Até no próprio dia do Senhor a gente peca muitas vezes, a gente erra. E imagine nessa situação, você diante do rei, diante de um rei sublime, majestoso, né? Eu acho que a nossa reação seria como a do profeta aqui. Ai de mim, né? Ai de mim que eu tô aqui, eu vou morrer, né? A primeira coisa que vem na cabeça. Fica desesperado porque o que eu tô vendo é além do que eu posso suportar, né? Que os meus olhos podem ver, muito além do que meus olhos podem ver. Então, esse Cristo, esse Deus que Isaías fala aqui, que Isaías viu, que Isaías ficou desesperado ao ver por causa de tão grande santidade, de tão grande majestade, né? Lá em João ele se humilha diante dos pés dos discípulos, ele lava os pés deles, né? Ele lava os pés daquele que ia o trair ali, logo ali depois, ele ia trair ele. Mas ele, mesmo assim, ele se humilha, mesmo assim, ele vai ali diante dos discípulos, ele lava os pés deles, né? Então é algo muito forte isso, né? Não é algo simples, algo que seria apenas um ritual, não. É muito forte. Porque aquele que criou todas as coisas, aquele que estava na glória com o Pai, e que para esta mesma glória voltaria, o eterno Filho de Deus, que criou todas as coisas, e para quem são todas as coisas, estava entre homens pecadores, que diante dele não eram nada. E ele assumiu a posição de servo, lavando-lhe os pés, inclusive daquele que lhe havia de trair. Jesus humilhou a si mesmo para servir. Não somente naquele momento, mas sua vida toda foi uma constante humilhar-se. Ele humilhou-se, como diz o Espírito Santo em Filipenses. Vamos ler Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Então, como a gente viu aqui, né, até a pregação pela manhã, que o Caio já falou sobre a questão dele nascer de Maria, né, e ele, como um bebê, ficar dependente do pai e da mãe, até isso é uma humilhação, né? Você imagina um Deus, né, ser dependente ali, como bebê ali, se transformando em homem, de um ser humano, né, para se alimentar, para tudo que um bebê precisa, né? Quem é pai, eu sou pai há pouco tempo, de primeira viagem, né, 2 meses só, mas sabe quanto a criança depende 100% do pai e da mãe, né? É 100%. A minha filha mesmo, parece que quando já diz assim, eu vou comer, ela acorda. Tá dormindo, né? Eu vou comer, ela acorda. Quer dizer, é dependente 100%. Se você não cuidar da criança, imagine um Deus passando por isso, né? Um Deus que foi criança, que cresceu, passou por tudo que a gente tinha que passar, que a gente passa hoje, por todas as dificuldades que a gente passa hoje. Então, esse texto de Filipenses que a gente vai ler exemplifica bem isso. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Né? Então, veja como isso demonstra a humildade do Cristo, né? A humilhação do Cristo por nós. Né? Ele, sendo Deus, né? Subsistindo em forma de Deus, ele não teve por usurpação
aquilo, né? Ele podia muito bem agir de forma diferente ali, né? Até quando vão prender ele, né? Que ele diz, não, se eu pudesse, se eu quisesse, anjos vinham me proteger aqui, mas ele não quis, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Não. Como forma de servo, ele se humilhou, né? Ele tem essa atitude, né? Então é muito profundo isso, é muito grandioso você ver o Deus ali, todo-poderoso, o homem, se humilhando dessa forma. Ele se humilhou para nos servir e para dar sua vida por resgate de muitos. E é isso que hoje o Evangelho nos lembra. É isso que hoje o Evangelho nos lembra e é isso que a gente vê também no sacramento, né? No batismo, na ceia. E ele fez tudo isso por nos amar, né? Porque ele escolheu nos amar. E a gente vê o amor de Cristo, a sua humilhação, o seu serviço por isso. De modo que quando olhamos para a sua morte na cruz, quando ele foi humilhado por pecadores, esbofeteado, tratado como malfeitor sem ter pecado algum, desprezado, chicoteado, escarnecido, ferido, colocado na cruz, fazendo-se maldito, nós podemos ver também essas três coisas juntas. O amor de Cristo por suas ovelhas até o último momento, até a última consequência, sua humilhação, indo ao ponto mais baixo, seu serviço em favor de pecadores tão miseráveis quanto nós. Então, a gente percebe isso em Cristo, né? Toda essa humilhação, todo esse amor por nós, né? Em descer a um nível tão baixo de pecadores como nós, né? A gente passa pela minha cabeça muitas vezes os erros que eu cometi. Quando eu vejo isso, eu vejo quão humilhante foi para Cristo e quão humilhação foi para Ele, que por amor de nós se via em favor de pecadores, né, como nós. Ele nos amou tanto que para nos servir, dando-nos sua vida para a nossa salvação, ele desceu da sua glória, deixou seu trono eterno, esvaziou-se, humilhando-se ao máximo, tornando-se homem, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. Né? Então, diante de tudo isso que a gente vê, dessa humilhação que Cristo passou por nós, é até um pecado, às vezes, a gente duvidar desse amor, né, que ele tem por nós. Às vezes a gente acha que por um pecado que a gente comete, às vezes por um erro que a gente tem, né, por uma falha que a gente tem, a gente acha que Deus não nos ama, que Deus não... Se Cristo fez tudo isso por nós, né? Então, nós não sabemos muito sobre o dia de amanhã, né? A gente não entende muitas coisas que estão acontecendo hoje, né? A gente não sabe do futuro, a gente não sabe algo que está acontecendo, um problema que a gente está passando, ou a gente não sabe porque a gente está bem. Por exemplo, muitas vezes tantas pessoas ruins, mal, doentes, e a gente está aqui bem, a gente não sabe por que isso, né? A gente não sabe muita coisa que acontece na nossa vida. A gente não sabe como explicar muita coisa, né? Muita coisa ruim que acontece no mundo, muita coisa boa também. A gente não sabe dizer porquê, a gente não tem as respostas para tudo. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, e uma coisa a gente pode estar certo, que a gente está nas mãos daquele que deu sua vida por nós, daquele que nos ama perfeitamente. Então a gente pode confiar, ter paz, porque Cristo nos ama, né? A gente não precisa se desesperar, a gente não precisa não ter esperança no futuro, né? Porque Ele nos ama, se Ele fez tudo isso, né, por nós, quanto mais as demais coisas, quanto mais cuidar de nós hoje, né? Então, que a gente fique com isso na nossa mente, porque é esse o exemplo que Cristo quis dar, da humilhação dele. Mas além disso, Ele espera uma resposta de nós, através disso que Ele fez. Ele não simplesmente fez, mas Ele também espera uma resposta dos discípulos, e em consequência Ele espera uma resposta da gente também, né? Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus lhes perguntou: compreendeis o que vos fiz? E esta mesma pergunta chega até cada um de nós esta noite. Compreendemos o que Jesus fez? Ele, sendo mestre e Senhor, sendo Filho eterno de Deus, humilhou-se para nos servir. Quanto mais nós devemos nos humilhar para servir uns aos outros e ao próprio Cristo. Os que foram salvos pela obra de Cristo devem mostrar gratidão
tendo a mesma disposição para servir. Né? Muitas vezes nós estamos dispostos a nos humilhar. Muitas vezes nós não estamos dispostos a nos humilhar. Muitas vezes o que nos impede de servir uns aos outros é o nosso orgulho. Temos conceitos muito altos a nosso respeito. Então imaginamos que todos devem nos servir, mas não temos disposição para servir. É muito fácil achar que pessoas estão dispostas a reclamar sobre a falta disso ou daquilo. Mas quantos estão dispostos a servir? A cruz é um chamado a crucificarmos nosso orgulho e servir uns aos outros com toda humildade. Né? Então, ele não só faz esse ato de humilhação, ele não só faz esse ato de servo, mas ele dá o exemplo também. Que nós temos que fazer isso também uns com os outros. Né? Ele no texto que a gente leu, no versículo 16, ele diz: em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Né? Então, ele não quer só apenas mostrar com esse ato o seu ato de humilhação e o seu ato salvífico que ele teve conosco, mas que a gente também possa lavar os pés dos nossos irmãos nesse significado, servir aos nossos irmãos, servir ao próximo. E isso é o mais difícil muitas vezes para a gente. Né? A gente às vezes se acha importante, se acha superior, às vezes a gente acha que não deve servir, né? não deve perdoar, não deve aguentar muitas vezes alguma coisa que o irmão faz com a gente, às vezes sem reclamar. Né? É difícil pra gente. Mas esse é o que Cristo quer para nós. Ele quer que a gente siga o exemplo dele. Ele tem um chamado para a gente de nos revestir de amor e humildade uns pelos outros, a fim de servirmos uns aos outros. Quando não temos essa disposição de servir, é porque nosso coração está cheio de orgulho e nos falta amor pelo próximo. Quando não temos essa disposição para servir, estamos nos fazendo como se fôssemos superiores a Jesus. Então isso é bem forte. Então se o próprio Cristo se humilhou, por que não nós, né, nos humilharmos? Então quando a gente não faz isso, e quantas vezes eu já não fiz isso, muitas vezes eu creio que você já deve ter passado por uma situação assim, a gente não quer se humilhar, a gente não quer dar o braço a torcer. Né? A gente às vezes, nessa atitude, a gente está dizendo, a gente é superior a Cristo. Por quê? Porque ele se humilhou, a gente não quer se humilhar. Então, né, muitas vezes a gente indiretamente está falando isso. Né? Então, o amor de Cristo ele deve nos constranger a servir uns aos outros. Não existe vida cristã sem serviço. Pois onde não existe serviço, não existe amor. E onde não existe amor, não se conhece a Cristo. Portanto, devemos rogar a Cristo que, por seu Espírito Santo, enche o nosso coração de amor, que por sua palavra nos torne cada vez mais humildes, a fim de que sejamos abundantes no serviço mútuo. Tenhamos essa disposição amorosa, aproveitemos todas as oportunidades para servir. Não esperemos que os outros peguem a toalha para lavar nossos pés, mas que venhamos a nos despir do nosso orgulho, nos cingir da toalha da humildade, a fim de sermos imitadores do nosso Senhor, dispostos a servir sem murmuração, sem preguiça, mas cheios de amor. Então, que hoje, irmãos, o Cristo possa nos mostrar mais amor, mais humildade, mais serviços para com os outros, para que o mundo possa ver em nós o nosso bendito Salvador. Amém? Irmãos, essa palavra aqui é do pastor Elienay Batista, certo? Não conheço ele, mas me impactou bastante enquanto eu lia. Espero que tenha tocado em vocês também. Amém?